Bem-vindos, amigos e amigas, mais uma vez aqui no nosso canal Transparência Condominial. Dicas sobre gestão condominial toda segunda-feira, meio-dia. Hoje nós vamos falar sobre ações trabalhistas e seus impactos nos custos condominiais. Dicas importantíssimas, fiquem conosco. Roda a vinheta aí, produção. Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma segunda-feira. Temas importantíssimos aqui sobre gestão condominial. Hoje nós vamos contar com um tema muito sensível, que é a ação trabalhista aí nos condomínios. Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho, deixar suas dúvidas, comentários aí, sugestões de temas, para que a gente sempre traga aqui temas de forte impacto no mundo condominial e que a gente possa colaborar de alguma forma, aí, trazendo experiência da nossa ação profissional para a gestão condominial. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar de um tema que é muito sensível, que principalmente quando há mudança de síndico, o síndico que entra, ele tem poucas informações sobre o próprio condomínio, sobre a gestão, suas obrigações, seus direitos, que já vem historicamente, E aí hoje nós vamos falar especificamente sobre a ação trabalhista, O síndico, quando ele entra no condomínio, ele precisa tomar pé de tudo, inclusive manter uma conversa, uma reunião com os advogados e ter dos próprios advogados todos os andamentos de processo, sejam de qualquer natureza, Hoje nós vamos falar especificamente dos processos trabalhistas, que é um risco grande, que nem sempre os condôminos, o próprio síndico, tem a real noção de como ele está, de como o assunto está, se está na iminência de uma condenação, ou se está no início do processo, ou mesmo se foi processado. Às vezes o síndico não tem nem esse conhecimento. Mas para discorrer um pouco sobre essas consequências de um possível problema de ações trabalhistas, eu vou deixar para o Arnaldo discorrer um pouco sobre isso, sobre o assunto. É isso aí, professor Sérgio. Na verdade, é até um trabalho que a gente faz de forma recorrente, que é aquela auditoria que a gente examina a gestão passada para a gente dar um corte exatamente para o síndico que está entrando, ele ter noção ali realmente da situação patrimonial correta do empreendimento. E uma questão que muito comumente vem à tona é essa questão das ações trabalhistas, A gente sempre pede o relatório do jurídico, verificar como é que estão essas ações, e muitas vezes o novo síndico é surpreendido. Uma situação financeira atual que ele tem, mas ele tem um risco muito grande de um desencaixe financeiro por conta de uma condenação. E aí que entra realmente essa auditoria de corte, e a gente alerta o síndico que tem realmente uma situação ali financeira que ele deve realmente tomar cuidado. Então, a gente, trabalhando junto com o jurídico, verifica ali o risco, a gente classifica em remoto, possível, provável, e muitas vezes quando esse risco já é provável, já tem algum valor ali que pode ser estimado, a gente já orienta que a nova gestão já tome providências, ou realmente comece a arrecadar um fundo específico para o pagamento daquela indenização, ou realmente verifique se tem um fundo de reserva que possivelmente poderá suprir isso. E aí realmente acontece do síndico estar realmente herdando, essa situação do passado. E muitos síndicos, às vezes, por não ter colaboradores no empreendimento próprios, não se atenta para isso. Mas também há a questão da responsabilidade frente aos contratos de terceirização. Então, o síndico também, quando a gente faz essa auditoria de corte, a gente verifica se veio sendo acompanhado corretamente ali os pagamentos das contribuições e dos impostos pelas empresas que terceirizam mão de obra, porque muitas vezes o síndico não tem esse compliance, A gestão anterior não teve esse cuidado ali de estar solicitando sempre os comprovantes de pagamento de INSS, de fundo de garantia, as folhas de ponto dos colaboradores terceirizados. E quando há esse corte na gestão, muitos síndicos gostam também de mexer ali no empreendimento, no sentido de contratar novas empresas, fazer novos orçamentos, verificar se ele está com a melhor empresa. E às vezes, quando ele decide trocar a empresa de terceirização, ele se esquece de também analisar essa questão do risco trabalhista, quando da rescisão dessas empresas e da dispensa desses funcionários que possivelmente estavam ali lotados no condomínio. Então, todos esses aspectos devem ser devidamente observados, principalmente quando há a transição na gestão. Fala mais um pouquinho para a gente, professor. Complementando só que quem vai ser o responsável ali para dar a notícia ruim aí para os condôminos é o síndico de plantão, Ou seja, mas isso aí foi de consequência de gestões anteriores. Isso é muito difícil de mensurar, porque
às vezes o próprio funcionário está lá muito mais tempo do que os síndicos, né? Então passam 5, 10 síndicos na gestão, o funcionário está lá, então fica difícil de atribuir um eventual problema a qual síndico que seria a responsabilidade. Então o síndico de plantão é que vai dar uma notícia, vai ter que administrar algum tipo de fundo ou arrecadar para que seja sanado então o problema. Então esse é o nosso recado de hoje. Muito obrigado para quem ficou até aqui e até semana que vem. É isso aí, pessoal. A auditoria está aqui para ajudar vocês a fazer esse corte aí na gestão para que vocês não sejam responsabilizados e tenham um documento oficial para mostrar aí aos proprietários. O Nenes e a Indep estão aí para isso. Contatos na descrição do vídeo. Grande abraço a todos, boa semana.